Fala, camaradas. Felipe Neto deu uma entrevista hoje ao ICL Notícias, foi uma entrevista de 40 minutos. Foi uma entrevista muito importante e necessária. Ele falou o que tinha que ser dito, né? Ele falou sobre Elon Musk, falou sobre Arthur Lira, Alan dos Santos, falou sobre regulação das mídias sociais e o quanto era importante o PL, o projeto 2630, ser aprovado, né? Inclusive a esquerda, que foi contra, ajudou nesse desmonte desse PL. Então, o comunicador Felipe Neto deu uma entrevista no ICL para falar sobre os ataques feitos por aliados de Elon Musk, que ele criticou o dono da rede social X. Felipe defendeu a criação de leis para regulamentar as mídias sociais, o que para ele seria uma derrota para a extrema-direita e com toda a razão. Né? Um ambiente digital regulamentado expurga a extrema-direita. Ela age sempre na ilegalidade, contra os princípios básicos dos direitos humanos. Quando você tem regras implementadas que protegem os direitos humanos, a extrema-direita é banida e eles tratam isso como censura. Eles não conseguem agir dentro da legalidade. Bom, o Felipe Neto, nos ataques, teve o nome envolvido por aliados do Elon Musk. Um suposto vazamento de dados da plataforma, né? Foi batizado de Twitter Files, né? São e-mails privados de rede social com informações sobre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a quem Musk atacou em sua plataforma e também atacou na plataforma do Felipe Neto. Então, diz o Felipe Neto, o meu caso serve para mostrar o quão ridículo é o Twitter Files. Nada mais é do que o Elon Musk utilizando jornalistas laranjas para agirem e falarem por ele, para o Musk apenas endossar o que esses jornalistas, pseudo-jornalistas, falam, né? Criticou o Felipe Neto. E, na verdade, eles não têm nada para mostrar. É um apanhado de mentiras ou extrapolações da verdade para criar uma narrativa confusa que deixa os seguidores do Musk e do Bolsonaro bem excitadinhos, né? Achando que podem sair por aí postando tic-tac, sua hora está chegando, a casa vai cair, quando não tem nada, absolutamente nada para isso. O Felipe Neto, alvo de ataques, foi citado mais de 90 mil vezes após comentários compartilhados pelo Elon Musk. Felipe se posicionou em publicação no X, denunciando que o objetivo do Musk é proteger Alan dos Santos, bolsonarista que vive nos Estados Unidos desde 2020, foragido da justiça brasileira. E aí diz o Felipe Neto, abre aspas, o Alan dos Santos é uma das figuras mais nefastas e criminosas que existem na extrema-direita. Ele é um canalha que deveria estar preso. Ele fugiu da justiça e está nos Estados Unidos porque lá eles não reconhecem os crimes. A acusação toda é uma bobajada. Eu não usei influência nenhuma, disse o Felipe Neto. E o Felipe Neto também falou o que eu venho falando há anos nesse canal, sobre o Alan dos Santos, sobre um dos maiores extremistas, canalhas, mentirosos, propagadores de fake news, que é o Alan dos Santos. Finalmente, agora temos uma voz importante, que ecoa muito, que é a do Felipe Neto, falando desse extremista Alan dos Santos. Eu defendi publicamente e defendo que criminosos digitais, aqueles que cometem crimes dentro do ambiente digital, precisam ter consequências jurídicas pelos seus crimes. Um dos maiores criminosos da extrema-direita é o Alan dos Santos, que era o dono o dono do Terça Livre, um veículo extremamente bolsonarista que atuou e atua há anos para propagar mentiras, teorias conspiratórias, ideias do Olavo de Carvalho. E eles chamam isso de nós temos que ter liberdade de expressão para cometer crimes. Esse Michael Chulé das Quantas, ele falou isso no Senado. Ele literalmente falou que as pessoas têm sim que ter liberdade de mentir na internet. Ele defende esse direito.
Então, o Alan dos Santos sempre foi um dos maiores agentes, durante a pandemia, um dos maiores agentes da extrema-direita para a disseminação de mentiras sobre a pandemia. Ele primeiro negou a existência do vírus da Covid-19 durante meses. Negou, falou que não tinha Covid nenhuma, pessoas morrendo à torta e à direita. Quando o Brasil já tinha milhares de mortes, ele continuava dizendo, ele e Olavo de Carvalho, que o vírus era uma mentira. Os posts não eram derrubados e a conta dele não sofria sanções. Quando nós finalmente nos aproximamos da possibilidade da vacina, Alan dos Santos operou sistematicamente para jogar a população contra a vacina. Gente, esses discursos do Alan dos Santos não são opiniões, não são expressão. Nós não temos que dar liberdade a esses discursos, nós não temos que dar liberdades a esses discursos porque são discursos assassinos. Assassinos. Eu uso as palavras. Eu de fato uso as palavras porque é preciso usar as palavras. Uso as palavras. Eu de fato uso as palavras porque é preciso usar as palavras. Alan dos Santos, Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho foram agentes de um genocídio que aconteceu durante a pandemia no Brasil. Centenas de milhares dos mortos pela Covid-19 não teriam morrido não fosse o ato ou a ausência de ato por parte desses agentes da desinformação, agentes do obscurantismo, do negacionismo científico, do revisionismo histórico. Bom, como vocês puderam ver, esse foi o criminoso Alan dos Santos durante a pandemia. Mas eu falava e alertava sobre o Alan dos Santos antes da pandemia. Ele já era um extremista, já era um bandido canalha, um dos maiores maquinários de fake news do Brasil e do extremismo, né, do discurso de ódio antes da pandemia. Eu já alertava sobre isso. E o Felipe Neto também falou sobre o Arthur Lira, quando ele lembrou da Câmara, né? E ele diz o seguinte, abre aspas, o STF nesse momento, em função da morosidade do Arthur Lira, da incompetência do Lira, que é uma das piores figuras da democracia brasileira desde que ela voltou, sobre o projeto PL 2630, o Arthur Lira simplesmente pegou e colocou no triturador. Um projeto que visava regular as redes sociais. Um trabalho de 4 anos de muito esforço e discussão. O cara simplesmente vetou. E agora o Lira vai montar um grupo de trabalho dentro da Câmara dos Deputados para que se recomece tudo do zero outra vez. Agora, a minha opinião, o Arthur Lira é o puro do suco do retrocesso desse país. Se tem uma pedra no sapato da nossa progressão, né, como país, como democracia, uma evolução, se tem um pé no sapato, essa pedra no sapato, falei pé, desculpa, é o Arthur Lira. Bom, e aí, para encerrar, o Felipe Neto falou sobre a necessidade da regulação das redes sociais, né? Muita coisa está acontecendo agora, vários crimes, muitas pessoas morrem diariamente por conta da falta da regulação das mídias sociais, né? Muita gente difama, ataca, né, calunia, defende nazi, defende ditadura, defende tudo que é podre, tudo que é ideologia, seita, né, em nome da liberdade de expressão, né? São canalhas, são canalhas. Então o Felipe Neto defende o uso do termo Constituição Digital. E a esquerda, né, alguns canais de esquerda como Aquias, Rony Telles, e não lembro, falaram Plantão Brasil, mas, cara, eu tenho um profundo respeito pelo Plantão Brasil. Achei triste, sabe, o Thiago dos Reis ter feito, propagado essas mentiras sobre a pele das fake news. Então, por causa da esquerda, né, eu não sei se o Plantão Brasil está incluído nisso, né, desses canais, que está acontecendo o que está acontecendo, né? E aí o Arthur Lira foi lá e derrubou, né? E a esquerda ajudou a vetar esse projeto.
Então o Felipe Neto ele propõe abandonar o termo regulamentação, ou melhor, regulação, né? Primeiro é regulação, depois é regulamentação, para propor a criação de um termo chamado Constituição Digital. São leis e regras dentro da Constituição Digital. E a minha opinião é totalmente favorável ao projeto. O projeto foi discutido por anos, sabe? E aí inventaram que tinham jabutis que ia contra certos canais de YouTube. É uma falta de noção. E há denúncias que esses canais de esquerda que eu falei, né, e que tem mais, que eu não sei, não vou falar aqui, foram financiados para propagar mentiras sobre os jabutis do PL 2630. Né? Por isso que eu falo, cara, a gente tem um campo da esquerda muito seleto, sabe? Tirando uma boa parte da esquerda, são tudo quinta coluna. Tudo quinta coluna. Eu quase chego a falar e a pensar que a esquerda original, a esquerda de verdade, não existe nesse país e no YouTube, nesses canais de progressistas. Né? São poucos que a gente pode falar que são realmente progressistas e não estão lá só pelo dinheiro. Então o Felipe Neto mandou muito bem, esculachou, falou o que tinha que ser dito, deu nome aos bois, e é isso aí, é assim que a gente se combate, né, a extrema-direita. Eu sou Scud, vou ficando por aqui, obrigado por assistir, não esqueçam do like para dar aquela força, se inscreve no canal se você é novo por aqui, tamo junto na luta, valeu, falou.